É muito sério. Ô, padre, e certa vez eu vi o saudoso Dom Henrique Soares dizer o seguinte: onde minha batina não pode entrar, eu também não entro. E ele falou uma coisa sobre o ecumenismo. E ele falou assim: se o ecumenismo for para mudar os valores que eu creio, que vá para o inferno que esse ecumenismo. E Bem, Dom Henrique. hoje em dia nós vemos se falar muito sobre o tal diálogo. Mas tem como negociar as nossas verdades de fé? Aí que está a questão, porque a gente tem que ter muito cuidado com a linguagem. E tem até na própria filosofia a gente estuda, e eu tive a oportunidade de estudar muito isso, questão sobre a linguagem, que olha que como confunde a linguagem que às vezes quer mudar a realidade, que é o que a filosofia moderna ela prega, ela quer, através de uma linguagem suave, mudar a verdade. Só que não existe mudar a verdade, não. A verdade de ontem, é de hoje, vai ser a verdade de amanhã. E a verdade em todos os âmbitos, mas sobretudo a verdade, por exemplo, é sobre a própria igreja, a verdade sobre o próprio magistério, sobre a própria doutrina. É verdade que nós devemos dialogar, sem dúvida. Se a gente olhar para Jesus, Jesus foi um homem do diálogo, ele dialogou com todo mundo, doutores da lei, com os fariseus. Jesus era o homem, foi o homem do diálogo. Portanto, Jesus foi, e a igreja é porta-voz de Jesus, logo a igreja tem que dar continuidade a isso, sendo alguém que dialoga, que conversa, porém, sem perder os princípios, sem perder os valores. Tanto é que, se a gente for com essa conversa de diálogo, abrindo mão dos valores, opa, deixou de ser igreja. Se a igreja abre mão dos seus dogmas, do que ela acredita, da fé que professa, opa, não é por aí não. Algum momento Jesus abriu mão das suas convicções, daquilo que de fato ele queria ensinar? De jeito nenhum. Tanto é que morreu pela causa da verdade, ele não abriu mão, não. E nós também, nesse sentido, jamais podemos abrir mão da verdade. Dialogar, sim. Quantas coisas belas, até ouso usar essa expressão, tem no contexto, por exemplo, do protestantismo, nós temos que valorizar. Por exemplo, eu faço questão até de citar, existe um amor pela palavra da parte deles, que nós católicos, algumas vezes, devemos aprender. Isso é inegável, que é muito bom. É a palavra de Deus. Opa! Então, isso deve ser valorizado. Porém, não podemos também deixar nesse sentido de falar, ou até mesmo de compreender, que a própria compreensão deles em relação à palavra de Deus acaba sendo diferente da nossa. Por exemplo, quando nós lemos o capítulo de São João, a lei do capítulo 6, quando fala sobre a instituição da Eucaristia, quando o próprio Senhor fala, isso é o meu corpo, isto é o meu sangue, eles entendem de outro jeito. Nós não, nós entendemos sacramentalmente. É o corpo, não é uma comparação, não é algo que lembra, não é algo que recorda, não. Então, a compreensão deles, da própria Sagrada Escritura, é diferente da nossa, nesse sentido. Por isso que tem que valorizar aquilo que é bom, que está de acordo com o que nós, nesse sentido, cremos, mas também termos ciência daquilo que não está de acordo. E o que não está de acordo é inegociável, hein? Não vai mudar lá o capítulo 6, não, teve um erro aqui, de fato, não está falando está dizendo aqui que esse aqui, ó, é porque significa isso, aqui, não tem negócio que significa isso e aquilo, não. É o meu corpo, é o meu sangue. Então, é nesse sentido de dialogar, sem dúvida, isso é inquestionável, porém, sem abrir mão da verdade de fé. Abrir mão da verdade de fé, de jeito nenhum, em hipótese nenhuma. E quando nós abrimos mão, eu volto lá no que eu comecei a falar, colocando em risco a nossa salvação. Imagine só como eu começo a questionar se é a Eucaristia, não é. Aliás, se a Eucaristia é ou não Jesus, se Nossa Senhora é ou não verdadeiramente a Mãe de Deus, que é até dogma. Se eu começo a questionar se Jesus de fato instituiu a Eucaristia, se Jesus de fato deu a missão para os apóstolos, eu começo a colocar em xeque
Aí entra todas as outras realidades no desdobramento disso, como, por exemplo, que a gente vai até tocar nesse assunto daqui a pouco, todas as religiões são boas, a igreja de Nosso Senhor são todas as igrejas, e começa um negocinho aí que não é bem verdade, não. Nós começamos, por causa de um tal chamado diálogo, que está certo, abre mão daquilo que nós professamos, abre mão daquilo que acreditamos. E não é esse o caminho que devemos trilhar de jeito nenhum. E, o padre, eu acho que também o grande problema, né, que eles realmente amam a palavra de Deus, é verdade. Mas a livre interpretação da palavra, ela é um erro muito grande, né? E se a gente for analisar até a própria Bíblia, quando a gente pega lá em Atos, quando tinha que se ter alguma discussão, a igreja se reunia e a igreja definia, como foi o caso da circuncisão lá, né, que os novos batizados não tinham mais essa necessidade, né? Foi uma reunião, né? Foi ali um concílio da igreja que teve entre Pedro, Paulo, São Pedro e São Paulo, mas eles alinharam, eles tiveram um embasamento. Quando a gente interpreta a palavra de Deus sem a igreja para atestar, aí é onde dá tantas divisões no protestantismo. Uhum. Sem dúvida, você tocou num ponto fundamental. Tanto é que porque aconteceram tantos concílios ao longo da igreja, exatamente para que a coisa fosse definida em comum acordo com a igreja. Não era um membro da igreja pensou e o que esse membro da igreja pensou é a verdade. Não. Se reunia a igreja como o corpo místico de Cristo e ali definia o que de fato era inspiração do Espírito Santo. E isso deve ser para nós católicos algo inegociável, porque a livre interpretação da Sagrada Escritura, meu Deus do céu, quantos problemas tem dado, que é um pouco não, na verdade, é a visão do protestantismo que interpreta a Bíblia do seu jeito. Nós não, nós católicos interpretamos a Bíblia de qual jeito? O jeito da igreja. Primeiro que foi, Deus inspirou a própria igreja para escolher quais eram os livros sagrados, quais não eram. Só que dentro dessa escolha dos livros sagrados, mas o que esse livro sagrado de fato está dizendo a partir da inspiração do Espírito Santo? Então, a nossa compreensão de Bíblia, de Sagrada Escritura, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é que o Espírito Santo me inspirou, não. Eu tenho que entender que o Espírito Santo já inspirou a igreja. Eu tenho que perguntar o que foi que o Espírito Santo inspirou a igreja. Opa, inspirou a igreja, portanto, essa é a verdade. Não é o que ele me inspirou. Não. Eu tenho que ter muito cuidado como um bom católico desse negócio. O Espírito Santo me inspirou e eu estou vendo que não é mais assim não, do jeito que tem, então a igreja estava falando. Calma aí, vou acreditar, não vou deixar de acreditar na igreja para acreditar em mim, ou deixar de acreditar na igreja para acreditar em teólogo tal. Não, teólogo tal não tem autoridade nenhuma sobre a Sagrada Escritura, não. A Sagrada Escritura deve ser interpretada a partir da doutrina, a partir do magistério, à luz da igreja, e não pode ser diferente de jeito nenhum. No dia 11 de outubro de 92, o nosso saudoso Papa São João Paulo II teve uma constituição apostólica chamada Fidei Depositum, que ele, no primeiro parágrafo, ele diz até assim: guardar o depósito da fé é a missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. Olha só, confiou à igreja guardar o depósito e que cumpre em todos os tempos. Não é um tempo a igreja guardou de um jeito, aí com o passar do tempo ela guarda de outro. Não existe isso, não. Não existe a igreja que muda de opinião, que muda de ideia. Essa igreja que muda de ideia, que muda de opinião, essa não é a igreja de Nosso Senhor. Faço até questão de frisar isso. A igreja que muda de opinião não é a igreja de Nosso. Corra de ideias que muda a verdade, que muda a doutrina. A igreja de Nosso Senhor é a de ontem, é a de hoje e é a de sempre. Essa é a igreja de Nosso Senhor. Qualquer coisa que fuja disso não é verdade e não pode ser. Repito, guardar o depósito da fé, a missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. Ontem é hoje e tem que ser necessariamente amanhã.